Então, bem-vindos, todo mundo que está chegando. O meu nome é Leandro Shoas, eu presido o Instituto Chante Brasil, que é um instituto que tem como propósito promover a cultura de paz. E essa atividade aqui de hoje, essa palestra gratuita, ela é sobre como usar a comunicação não violenta com crianças. A elaboração desses temas é parte da própria demanda das pessoas que pedem, né? O nosso instituto, bastante gente aqui já conhece, pelo menos umas 10 pessoas que eu vi aqui já conhecem, que eu reconheci, toma esse cuidado de promover uma série de atividades gratuitas, porque tem sempre as pessoas que não podem frequentar os nossos cursos, tem sempre as pessoas que não têm condições, então, ao longo de todo o ano, a gente está sempre fazendo, principalmente eu, né? Sempre fazendo alguma coisa gratuita e tal, meditação gratuita eu faço todo dia, a gente faz uma agenda de atividades que são de graça, tem um som aberto aí. Vamos fechar o som, por favor. Que é essa lógica, né? E essa palestra aqui, especificamente, ela está na formulação inicial de um curso mais amplo que a gente faz, que chama Jornada Cultura de Paz, onde a proposta é, inicialmente, a gente dar uma série de palestras, essa aqui não é a primeira, sobre alguns temas, justamente para as pessoas que não puderam se inscrever no curso, para as pessoas poderem atravessar a parte do conteúdo, principalmente aqueles que parte do conteúdo que interessa ao coletivo, né? Então tá nesse contexto. E aí eu preparei uma palestra mais ou menos de 40, 50 minutos. Vocês me controlem, puxem minha orelha de forma não violenta se eu estiver passando demais, mas puxem a orelha de forma não violenta. E aí a gente vai conversar sobre comunicação não violenta com crianças. Já falamos de comunicação não violenta em uma série de contextos, né? Inclusive, se for contar de novembro para cá, já falamos de comunicação não violenta entre ativistas e no meio empresarial, enfim. Eu não vou lembrar de cabeça, mas já falamos em uma série de contextos. Hoje é com crianças. São os pressupostos básicos. Esses dois primeiros slides são os pressupostos básicos da CNV, para alinhar os conceitos. Assim, para a maioria de vocês, esse tema não é novidade, né? Então, me perdoem aí aqueles que já têm uma estrada na comunicação não violenta, mas a gente vai precisar fazer essa abordagem inicial para alinhar o entendimento de todo mundo que está aqui presente, das pessoas que estão vendo o tema pela primeira vez. O mundo como a gente conhece tem uma forma, é um mundo carregado historicamente de muita violência, né? E essa violência, por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, essa violência, de alguma forma, ela atravessa gerações porque é quase que uma forma de defesa. O entendimento é de que a gente tem que criar uma forma de se comunicar que a gente entenda a complexidade do mundo e a diferença entre as pessoas, a gente entender que os seres humanos são todos diferentes, a gente vive nesse mundo onde precisamos viver em sociedade com seres que são diferentes da gente. Nós estamos aqui em várias pessoas, mais de 40 pessoas, e somos todos diferentes entre nós. Se a gente quiser decidir alguma coisa aqui, por exemplo, se vamos transmitir também no Instagram ou não, se eu for consultar vocês, vai ter opiniões diferentes, né? Então, surge sempre o conflito, e o conflito, esse é o conceito mais básico da cultura de paz, o conflito é natural da vida, né? Então, na comunicação, a gente sempre vai se deparar com um conflito, sempre vai se deparar com pessoas que estão lendo aquela situação de uma forma diferente da nossa, e a nossa tendência no mundo que a gente conhece às vezes, de entender essa outra opinião diferente da minha como uma opinião adversária, como se a gente chama de paradigma adversarial, como se eu tivesse que derrotar nos argumentos essa outra posição, né? Então, a CNV vai convidar a gente para um paradigma mais colaborativo, e dentro da cultura de paz,
já saindo da CNV, a gente entende que esse paradigma da colaboração ele tem que ir para além da comunicação, não só na comunicação. Na natureza, a gente tem que praticar enfim, uma relação com a natureza que seja mais colaborativa, no meio da empresa, da economia, uma economia que seja mais colaborativa, enfim, para a gente produzir um mundo melhor, a gente precisa mais dessa dinâmica da colaboração e de diminuir o papel da competição. A competição é muito hegemônica na nossa sociedade. A gente precisa trazer mais a colaboração, a gente construir juntos tudo, inclusive na maneira como a gente se comunica, como a gente se relaciona. Então, isso está para além da comunicação com crianças, tá? Eu não entrei aqui ainda na CNV com crianças. Estou falando de comunicação de uma forma geral. A gente trazer para uma forma mais colaborativa. Quando eu me deparo com alguém que vê aquela situação diferente de mim, eu fazer isso com menos julgamento, com menos rótulos nessa pessoa, com menos achar que a minha opinião é mais legítima, é mais importante. Eu aprender a mediar essas diferentes posições e produzir um acordo, que na CNV vai ser muito no lugar do que o Marshall Rosenberg chama de pedido, que seja razoável para todo mundo. Então, a CNV traz esses 4 elementos principais, que estão aí junto da girafa. A girafa é o principal símbolo da CNV, né? Por ter, enfim, por uma série de motivos, por ter um maior coração entre os mamíferos, por ter um pescoço grande que permite ser melhor observadora, por conta dos cascos, enfim. Tem uma série de motivos, não vamos entrar nisso. A girafa é o símbolo da CNV. E ela simboliza esses 4 elementos que o Marshall Rosenberg vai trazer, que são a síntese da CNV. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Está aí do lado direito do nosso slide. Então, esses 4 elementos vão significar o quê? A partir do momento que eu estou me dialogando com alguém, eu vou estar em estado de presença inteiro nessa comunicação, reconhecendo esse contato com outro ser humano quase como um presente da vida para a gente. E aí, enfim, indo para além da CNV, outros temas de cultura de paz, a gente encarar, a gente fortalece as nossas habilidades relacionais quando a gente entende a relação com o outro ser humano, e isso vale para criança, mas para qualquer idade, né? Como um presente da vida, né? Como se o mundo estivesse nos dando um presente de podermos investigar um outro ser humano, com um outro entendimento de mundo, um ser humano que atravessou outros lugares, que leu outros livros, que teve outra trajetória. Então, é a nossa possibilidade de investigar um outro universo diferente do nosso. E, para isso, a gente precisa se desapegar do nosso universo interior e produzir uma construção com essa relação. Então, a gente está inteiro nesse momento, observando como quem descreve o que acontece. Então, isso é o aspecto da observação. Quando você está dialogando com alguém, você está ali mesmo, presente, né? Você não está dialogando e, ao mesmo tempo, conversando no WhatsApp ou fazendo... atento aos outros estímulos, e a gente vive num mundo com excesso de estímulos, né? Você está ali presente, observando, atento ao que está acontecendo. E uma observação que é diferente de uma avaliação julgadora, né? De você ficar julgando e hierarquizando as pessoas. É a simples observação, como quem simplesmente descreve o que está acontecendo. E isso que a gente vai se treinar a fazer quando a gente quer assimilar a comunicação não violenta, e é quase como um processo de realfabetização, né? A gente precisa se realfabetizar da maneira como a gente se comunica, né? Sentimento é eu ter esse entendimento de mergulhar nas minhas emoções e entender o que eu estou sentindo, né? E é um hábito que a gente, de alguma forma, a gente perde, né? A gente não tem muito esse hábito de observar o que está sentindo e de descrever com clareza o que está sentindo. E os sentimentos mais desconfortáveis que a gente tem, que são conhecidos, o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, esses sentimentos que são desconfortáveis, a gente não chama de sentimento negativo na CNV, a gente não entende que haja sentimento negativo, mas um sentimento que não nos traz muito conforto, né? Esses sentimentos, segundo a comunicação não violenta, revelam uma necessidade não atendida. Quando você tem uma necessidade sua
que não está atendida, você tem um sentimento desconfortável. Se a sua necessidade está preenchida, o seu sentimento é de alegria, é de paz, é de esses sentimentos que são confortáveis, tá? Então, tem os sentimentos da necessidade atendida e os sentimentos da necessidade não atendida. Então, sempre quando existe algum conflito, seja um conflito com a outra pessoa, ou um conflito interno, isso vai revelar uma necessidade não preenchida que a gente precisa entender qual é, né? E não só eu preciso, nessa comunicação, estar atento ao que eu estou sentindo e as minhas necessidades, mas também do meu interlocutor. Tá? E no momento que eu sei que necessidade que não está preenchida, eu faço um pedido, que é uma forma de alguma forma, você mediar aquela rusga que existe na relação, né? Então, vocês percebam que é muito simples a gente entender. Eu posso explicar com um exemplo. Se eventualmente eu tenho um acordo com alguém que mora comigo aqui, que precisa organizar os livros na estante, e eu cheguei em casa, os livros não estão desorganizados, eu posso eventualmente me sentir com raiva ou sentir frustrado, porque os livros não estão organizados e o acordo é para que organize. Então, o meu sentimento pode ser de frustração ou pode ser de raiva. Eles revelam uma necessidade não atendida, que no meu caso pode ser que os livros sejam organizados, ou pode ser uma outra necessidade, a necessidade que os acordos sejam cumpridos, necessidade que aquilo que eu combino com a pessoa que mora comigo, ela faça, essa pessoa faça, né? E aí eu é que vou saber qual necessidade que é, eu é que vou saber se o que eu estou sentindo é raiva, se é mágoa, se é frustração, né? E nesse diálogo com a outra pessoa, eu preciso estar num estado de observação e de acolhimento também. Então, eu vou entender o que a outra pessoa sentiu, por que ela fez, qual a necessidade dela, e a partir desse diálogo, eu posso fazer um pedido, você pode organizar os livros, ou não está dando para você organizar toda hora, você pode organizar uma vez por semana, enfim, só um exemplo que eu estou inventando, de repente, aqui, porque tem livros aqui do lado, mas só para a gente entender como é que são esses pressupostos. É muito simples de entender, só não é tão simples a gente incorporar isso no nosso dia a dia, porque a gente foi alfabetizado a se comunicar no mundo como nós conhecemos, o mundo do coiote, que está do lado esquerdo que vocês estão vendo. É um mundo onde a gente se desconecta em termos de afeto da outra pessoa, um mundo onde a gente elabora estratégias para vencer retoricamente o outro, como se a comunicação fosse uma disputa de quem está certo e quem está errado, e não um acordo de um modelo que seja bom para todo mundo, né? A gente precisa ir para a lógica do ganha-ganha. Então, a gente vai elaborar uma forma de atender esses 4 eixos da observação, do sentimento, do necessidade e do pedido, né? E para isso, estou passando brevemente, porque eu sei que a maioria de vocês já está careca de ver isso, mas acho bom a gente unificar aqui o nosso entendimento. Para isso, a gente também vai trabalhar com esse equilíbrio entre autenticidade e empatia, né? Nesse exemplo que eu dei, fica muito claro. Eu tenho um acordo que para a pessoa, eu tenho um acordo para a pessoa organizar os livros, a pessoa não organizou, então quando eu vou entrar em contato com essa pessoa, eu vou ser autêntico, vou dizer que me incomodou o fato dos livros não estarem organizados. E aí eu vou trazer essa autenticidade, essa sinceridade de dizer o que eu estou sentindo, qual a minha necessidade, que pode ser dos livros estarem organizados, ou pode ser de ter os acordos cumpridos, porque pode ser que essa mesma pessoa, eu também tenho um acordo com ela de lavar a louça toda vez que suja, e ontem ela não lavou, então já é a segunda vez que ela não está cumprindo o acordo. Então, eu vou ser sincero e trazer tudo isso. Então, é a minha autenticidade. Mas, ao mesmo tempo, com essa autenticidade vem a empatia. Eu vou ouvi-la, eu vou entendê-la, e ela vai trazer para mim o que ela está sentindo, quais são as necessidades dela, e eu vou acolher isso, tentando me esforçar para me colocar no lugar dela, para entender de onde ela está partindo na interpretação dela.
e não sair fazendo julgamentos moralizantes apressados a partir do meu próprio sentimento, mas acolher também o que está sendo trazido. Então, eu vou buscar sempre esse equilíbrio entre autenticidade e empatia. Sempre ser sincero, mas também acolher, né? Trazer o que eu estou sentindo, mas acolher o que a outra pessoa está sentindo. Colocar a minha necessidade na mesa, mas também avaliar a necessidade da outra pessoa como tão legítima quanto a mim. E esse pedido, ele é, de alguma forma, uma tentativa de harmonização da minha necessidade e da necessidade do outro. Esse pedido que eu faço, essa tentativa, né, na justiça restaurativa, a gente vai chamar de acordo restaurativo, né? Essa tentativa de produzir uma lógica do ganha-ganha, um acordo, um modelo que seja bom para todo mundo. Você não está conseguindo arrumar os livros toda hora, você consegue 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e aí você procura um acordo que seja bom para todo mundo. E quando os seres humanos, e aí eu já vou entrando na lógica da CNV com crianças, quando os seres humanos são ouvidos na hora de produzir um acordo, eles tendem a respeitar mais esse acordo. Isso vale para qualquer faixa etária e também vale para crianças. Mas uma criança muito jovem, a gente vai falar isso mais à frente, uma criança até por volta de 7 anos, no início da infância, ela às vezes não está, ela tem uma dinâmica do emocional muito, que muitas vezes prevalece do racional, ela ainda não está no momento de dialogar sobre um modelo que seja bom para todo mundo, você não vai fazer ali pedir para ela propor um acordo entre vocês, uma criança de 5 anos. Ela ainda está muito na coisa do emocional, de investigando o mundo pelas sensações ainda, não tanto pelas elaborações que partem da lógica de causa e efeito, que é a nossa racionalidade, né? Então, com essa faixa etária, eu vou falar mais sobre isso mais adiante, porque eu falei muito rápido aqui, vocês não devem nem ter assimilado, mas nessa faixa etária eu não vou muito propor a construção de acordos junto com a criança. Obviamente que uma pessoa de 10 anos já está preparada para produzir um acordo sobre uma criança de 8 anos já está preparada para produzir um acordo de sujou, lava louça, esse tipo de acordo. Que ela pode argumentar, não, mas para mim é demais, então a gente lava a louça sempre que acumular bastante. E aí, quando a pessoa se sente parte da produção desse acordo, ela tende mais a respeitar e diminuir um pouco os níveis de rebeldia que são naturais num pré-adolescente, mas que podem ser reduzidos na medida que ele se sente partícipe da produção das regras de convivência, tá? Então, você vai ser, mas aqui, focando aqui, terminando esses pressupostos básicos da CNV, que são fáceis de ser entendidos e um pouquinho desafiadores para a gente incorporar no dia a dia, precisa de exercício diário, prática, fazer parte de grupos de CNV e praticar sempre, que é você ser sempre verdadeiro, contemplar os seus sentimentos e necessidades. Esse slide é para trazer isso. Contemplar o que você está sentindo, contemplar as suas necessidades, mas sempre acolher as dos outros também, tá? Aí, eu gosto de falar isso aqui sempre também, da questão da comunicação não violenta, sempre que é uma coisa sobre falar da comunicação não violenta na relação com crianças, ou com um relacionamento amoroso, ou no meio empresarial, sempre entra esse debate aqui. A comunicação não violenta, ela se difere ligeiramente quando se existe ou não o lugar da autoridade. Se existe o lugar da autoridade, e o lugar da autoridade é legítimo, né? Uma mãe sempre vai ser uma autoridade, uma professora sempre vai ser uma autoridade, e não sou eu que vou pedir para que não seja, eu acho que realmente tem que ser, principalmente porque essa criança está entrando no mundo agora, está precisando ser educada, entender como é que funciona o mundo, enfim, ser introduzida no mundo por essa pessoa que já está no mundo há mais tempo. Então, esse lugar da autoridade, ele existe, é preciso que ele exista. A gente precisa evitar que essa autoridade seja autoritária, a autoridade não precisa ser autoritária, não precisa e não deve, né, na minha posição aqui,
Mas existe autoridade. E a CNV ela vai se diferenciar quando é uma relação com autoridade ou sem autoridade. Se você está numa relação amorosa, o ideal é que não tenha autoridade, né? Se é eu e uma namorada, eu vou me relacionar com essa mulher em posições de igualdade. Se é eu e um colega de trabalho, eu vou me relacionar em posições de igualdade. Se eu sou aluno de uma faculdade, o meu colega de faculdade, ele é na mesma posição que eu. Agora, se eu sou uma mãe e eu tenho um filho, eu sou uma autoridade. Uma professora é uma autoridade. Um chefe dentro de uma empresa, ele é uma autoridade. Essa autoridade, ela precisa não ser autoritária, mas ela precisa também não descer ao lugar dessa pessoa que não é a autoridade na relação. Então, se difere um pouco, né? Tem algumas diferenças, né? Então, o que a gente precisa entender? Em geral, na relação com crianças, nós que não somos mais crianças, somos uma autoridade, mesmo quando é um tio, mesmo quando é de alguma forma, mesmo que mais branda, você é ali uma autoridade. Você precisa ser branda, ficar o mais próximo possível da horizontalidade, escutar muito, ser empático, entendeu? Então, não descer ao lugar da não autoridade, mas também não subir excessivamente a ponto de ser autoritária. E aí, esse ponto que eu já falei sobre ele hoje é super importante. Você vai ser proponente dos acordos, porque você é autoridade. Então, você vai ser proponente dos acordos. Agora, você vai se abrir para negociar os acordos. Então, se você é a mãe numa casa, você vai dizer para o seu filho, olha, sujou, lava a louça. Já é o exemplo mais básico que sempre aparece, né? Sujou, lava a louça. Você está propondo o acordo, está partindo de você, porque a autoridade é você. Mas você vai se abrir para ouvir o que ele pensa sobre esse acordo e, eventualmente, modificá-lo a partir do que ele traz. Ele vai tender a obedecer mais se ele é escutado. Tá? Se você traz o acordo, né? Se você traz as regras de convivência, é isso que eu estou chamando o acordo, as regras de convivência com essa criança, é necessário que você traga, porque você é o adulto. É importante que você traga, mas você negocia, e aí você se abre para escutar. Tem casos que não dá para negociar, né? Mas, tipo, depois de 9 horas não tem mais videogame, sei lá, estou trazendo uma coisa aleatória aqui. Tem coisas que você não vai negociar. Eventualmente ele pode dizer, mas então no final de semana pode o videogame? Então no final de semana pode, depois de 9 horas, sei lá. Inventando aqui, cada um de vocês cria a regra de convivência que faz sentido para o lugar onde vocês vivem. Mas você vai produzir esse acordo numa dinâmica de escuta, tá? Mas você não vai abrir o lugar de ser o proponente. Eventualmente, se o proponente for essa outra, se for a criança também, você pode acolher se a questão for interessante, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava numa escola e eles fizeram lá um círculo entre as crianças e eram crianças muito jovenzinhas. E aí eu lembro eu estava observando, né, o funcionamento dessa escola e aí eu estava lá de visitante. E aí a pessoa perguntou: tal pessoa, tal aluno aqui fez tal e tal coisa. O que vocês acham que a gente deve fazer com ela? A criança tinha feito alguma coisa, algum conflito básico. O que vocês acham que deve fazer com ela? E aí a criança, logo uma outra criança levantou a mão e respondeu: eu acho que a gente deve enforcá-la, né? Isso é muito comum numa certa idade. A pessoa ainda não assimilou que enforcar é uma coisa muito grave, que a gente não vai enforcar uma outra criança. A pessoa ainda está aprendendo esses limites, né? Isso é comum. Mas eu estou trazendo esse exemplo só porque me recordei agora aqui, não sei de onde veio essa lembrança, que isso já faz um tempão, foi em 2014. Porque eu sei que foi 2014, porque eu lembro de onde eu estava, mas isso é só para trazer o lugar de que, numa determinada faixa etária, até uma determinada, que eu divido ali a primeira faixa de idade, a pessoa ainda não está
preparada para ir trazendo esses acordos, as soluções dos conflitos. Ela não está preparada. Isso vai vir de você. Você é o proponente, você é o adulto, você já está alfabetizado em como o mundo, alfabetizado não de escrever, alfabetizado em como o mundo funciona, como os acordos de convivência devem ser estabelecidos. Você vai ser o proponente, você vai ser o mediador daquilo que é, mas você pode abrir para a escuta, né? Abrir para a escuta é quando você busca um pouco mais de horizontalidade numa relação que tende a ser naturalmente vertical, porque você é o adulto dessa relação. Então, você vai propor sempre o diálogo, se abrir para a escuta, propor a solução e ser flexível. Obviamente que você vai poder ser mais flexível quanto mais idade tiver essa criança, né? Quanto mais jovem, menos ela vai ter a capacidade de dialogar sobre uma solução para as coisas que aparecem, especialmente se ela for muito jovem, né? Ela não tem aí, é como esse exemplo de vamos enforcar ele, né? Se for possível, esse último ponto que está aí, você evitar o momento de você estar num esgotamento emocional. Isso vale bastante para a mãe, que numa sociedade muito machista como a nossa, acaba que a mãe acaba assumindo papéis, não deveria ser assim, mas acaba que assume papéis de educação mais amplos e se esgota emocionalmente, né? E tem uma série de tarefas muito fortes e é bem problemático, principalmente quem é mãe solo. Isso é um debate que a gente pode fazer, a gente faz no Instituto. Essa questão da mãe solo é uma coisa que o Brasil precisa debater, né? Porque é um estado de esgotamento, de se exigir uma inserção no mercado em paralelo com a educação dos filhos, que simplesmente é desumano. E aí, às vezes, você está num esgotamento emocional e físico tão forte que, às vezes, você não está no momento para dialogar. Talvez o momento seja um outro, né? Então, fazer sempre esse julgamento. E professor também, né? A gente vive num país onde os professores são submetidos a uma carga de trabalho, às vezes entram numa dinâmica a gente precisa trazer essas questões da realidade aqui para não fazer um diálogo purista, a comunicação, como tem muita gente que faz isso por aí, né? A CNV elitiza o debate da CNV, né? Não, vamos trazer as questões da realidade. Né? O professor entra, às vezes, no magistério super idealista e, de repente, ele está numa escola onde ele tem que fazer ali, a professora e a professora, né, corrigir um monte de coisa e dar aula e preparar a aula e final de semana varado. Às vezes a pessoa está num estado de esgotamento que ela não vai conseguir dar qualidade a uma escuta. É por isso que eu reivindico sempre que as escolas passem a ter lugar de solução de conflitos. Isso já existe nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Suécia não tenho certeza. Finlândia, esses países nórdicos costumam ter uma preocupação maior com educação e já existe essa preocupação de se mediar os conflitos da escola e de se educar para que essas crianças e adolescentes saibam mediar os seus conflitos fora da escola. Essa é uma preocupação que precisava ter um horário na carga horária para se solucionar conflitos. Isso é importantíssimo. Se a gente quer uma educação que não seja somente conteudista, mas que seja uma educação que também proponha valores, que proponha a formação de cidadania e não somente conhecimento de informações, esse tipo de escola precisa saber solucionar conflitos e precisa ter tempo para isso, dedicar tempo para isso, porque o professor e a professora já estão se virando nos 30 para poder dar conta das tarefas deles. Se eles tiverem que criar mais um buraco na carga horária deles para solucionar conflito, na prática ele não vai criar, não vai ter tempo para isso. Então, é um papel da instituição se preocupar com isso, porque vai ter conflito. Por mais harmoniosa que seja essa escola, por mais preocupada com uma metodologia educacional inovadora, diferente do tradicional, à frente do tempo, por mais que a escola seja comprometida com esse tipo de pedagogia, vai haver um momento onde precisa haver
a solução de conflitos. Vai ter conflitos, somos seres humanos diferentes. Sempre que vivermos em conjunto, vai ter conflito. Nós aqui somos, nesse momento, 44 pessoas. Se a gente vai todo mundo para uma casa e começa a viver junto, no primeiro dia a gente vai se amar profundamente, descobrir como somos incríveis. No quinto dia, a gente já vai tendo conflito. No quarto, quinto dia, a gente já vai surgir conflito, porque somos diferentes. Precisamos decidir sobre coisas onde a opinião da gente será diferente. Então, ter um espaço, um momento para se mediar esses conflitos é importantíssimo. E não jogar isso como se fosse uma coisa menos importante. Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes que existe em qualquer instituição. Escola, universidade, sindicato, igreja, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Câmara dos Deputados, qualquer lugar, saber lidar com os conflitos é importante, né? Órgãos públicos, empresas, ONGs, sempre vai ter conflito. Botou uma série, quanto mais seres humanos vivendo em conjunto, mais conflito. E também maior potencialidade de criação, porque o conflito, se você sabe como lidar com ele, o conflito se vira uma oportunidade de inovação na maneira como vocês funcionam. Porque ele é um convite para você repensar o arranjo onde as decisões são tomadas, e então vai surgir. Então, tudo isso para relembrar que se você tiver num momento de esgotamento físico e emocional, tenta deixar para um outro momento para você dialogar e trazer as questões para você conseguir mergulhar com empatia no sentimento e na necessidade dessa outra pessoa, tá? Outra coisa muito importante na relação com crianças, quando você se comunica, às vezes a gente se coloca muito na frequência da autoridade, às vezes a gente incorpora muito isso, por mais generosos que sejamos, e a maioria das pessoas que se interessam por esse tema dessa palestra são pessoas generosas e comprometidas com a transformação do planeta. Então, a maioria de nós aqui somos pessoas generosas, eu tendo a acreditar nisso, mas mesmo assim, a gente às vezes incorpora, desnivela um pouquinho esse volume da autoridade com criança, até porque às vezes é mais fácil, simplesmente. A gente está com o tempo comprometido, é mais fácil mandar e esperar ser obedecido. Então, a gente precisa estar sempre ajustando esse botãozinho da autoridade, para que a gente não desça a ponto de deixar de ser autoridade, mas para que a gente não vire uma autoridade autoritária. E aí é necessário um elemento que eu gosto de trazer quando o debate é a comunicação não violenta com crianças. A gente está atento, porque ao que essa criança está vivendo internamente, porque isso nem sempre é verbalizado. São muitos problemas e os traumas de infância permanecem por toda a vida com muita frequência, coisas que a pessoa vivenciou na infância que permanecem toda a vida. Eu conduzo, alguns de vocês aqui sabem, eu conduzo círculos de homens, né? Uma vez por semana, agora a gente está de férias, mas a gente faz círculos de homens onde a gente debate temas para melhorar o nosso papel como homem, melhorar a nossa masculinidade. E é muito frequente você ver depoimentos dos caras, e aí às vezes você conhece os caras de algum tempo e tal, porque eles já estão frequentando o círculo há um tempo, e você percebe claramente que um comportamento padrão que é uma resposta àquilo que essa pessoa viveu na infância. Às vezes o cara na infância era chamado todo dia de gordo, né, na escola. É comum, é o bullying. É comum, mas a gente precisa ter um tratamento para isso. Toda escola tem, não tem nenhuma que não tenha. Mas a gente precisa abordar isso com muita seriedade e maturidade, e estudar esse tema, né, do bullying. O cara era chamado todo dia de gordo na escola. Ele, depois de 17 anos, ele entra numa academia e fica super fortão, e vira um cara que tem uma relação com mulheres de conquistador, de Dom Juan e tal, que às vezes faz muitas mulheres sofrer, dependendo do comportamento desse cara, que na prática ele está dando uma resposta para quando chamava ele de gordo, mostrando que, olha, como se ele estivesse falando, olha, eu não sou mais o gordo. Vocês entendem isso? Então, ele não percebe que é uma resposta que ele está dando, mas é um trauma que ele está carregando,
que estava reverberando. Então, a gente fica muito atento para essa criança, os bullying que ela está sofrendo. Ela não vai verbalizar com clareza, porque ela ainda é uma criança, ela não vai chegar para você e dizer, olha, eu estou sofrendo bullying. Às vezes até chega, mas nem sempre, né? Às vezes simplesmente ela vai ficar quietinha demais. Às vezes uma pessoa quietinha demais, ela simplesmente é quietinha demais. A gente precisa respeitar a personalidade dela. Mas às vezes ela está entubando ali uma coisa que está ferindo ela. A gente precisa ficar atento, tá? Os preconceitos, né? Às vezes a pessoa é a única pessoa, ela estuda numa escola da Zona Sul do Rio de Janeiro e ela é a única pessoa naquela sala que tem a pele mais escura. Ela sofre preconceitos que não são verbalizados com clareza, que são verbalizados de forma sutil, e ela fica sofrendo aquilo. E isso é muito claro nos depoimentos de pessoas que passaram por esse tipo de situação que eu estou narrando aqui. Acontece muito. É subjetivo, são coisas em questões sutis, aí a gente precisa observar e dar um tratamento para isso, né? Abuso sexual, então, né, a criança que está sendo abusada, muitas vezes ela não fala, muitas vezes ela é ameaçada, então a gente precisa ficar atento a isso. A criança, ela pode estar reverberando um comportamento de silêncio ou um comportamento violento, porque ela está sofrendo violências que às vezes a gente não está enxergando. Porque tem isso aqui que eu trago, que não é do debate da CNV, mas é só para vocês entenderem essa ideia, mas que na prática vocês já sabem. A violência secundária que é vista, ela tem uma relação com violência estrutural, que é a raiz, que ela está debaixo da terra, você não está vendo, né? Às vezes uma pessoa ela é uma pessoa muito indignada com tudo, raivosa, porque todo dia ela tem que pegar 3 ônibus para trabalhar, e isso deixa ela num estado emocional zureta, né? Então ela está vivendo uma violência estrutural, que é de ter que pegar 3 ônibus para poder trabalhar, que é de ter que atravessar um tiroteio para chegar na escola, né? Acontece muito na cidade onde eu vivo. É uma violência estrutural que não é clara, que não é vista tão facilmente com os olhos, e aí ela está reverberando isso em violência dela, né? Às vezes uma criança é violenta na escola porque em casa o pai eventualmente pode ser alcoólatra, alguma coisa assim, né? Então, a pessoa está reverberando violências que ela sofre. Isso não justifica a violência dela, mas a gente precisa estar observando as violências que ela sofre. O ciclo de violências é assim, é uma espiral. Por isso que existe a expressão espiral de violência que a gente usa com tanta frequência, sem tomar atenção para a palavra espiral. É isso, eu estou reverberando coisas que eu sofro. Então, a gente precisa estar atento. Uma criança que, na sua comunicação, ela apresenta muitas violências e dificuldade de produzir esses acordos, às vezes ela está sofrendo essas violências e eu preciso estar atento a isso. Essa é uma outra coisa que eu gosto de trazer para a gente compreender esse lugar de uma relação mais agressiva e mais uma rebeldia que é destoada de um certo nível, mas que não justifica, né? Porque a pessoa que tem que ser responsável por tudo que faz, mas para a gente entender e atacar a raiz do problema, atacar esse bullying deixar de existir, esse preconceito deixar de existir. E pode deixar de existir com uma simples roda de conversa feita um dia, tá? Abuso sexual já é uma coisa um pouco mais grave, né? Um pouco não, muito mais grave. Precisa de ações mais enérgicas e de, inclusive, mobilizar a institucionalidade de polícia e tudo mais, né? Outra coisa que eu gosto de trazer, antes da gente entrar nas faixas etárias, essa questão da autoempatia, que a gente precisa muito na comunicação não violenta com crianças. Você ter empatia consigo mesmo. Tem coisas que você não vai conseguir. E tudo bem, tenha amor consigo mesmo, tenha afeto, né? Às vezes é muito desafiador para você assim, se a gente assimilar totalmente a comunicação não violenta e para começar a praticar de uma forma muito bacana na vida, mesmo assim vai ter momentos muito desafiadores, vai ter aquelas pessoas que são difíceis, todo mundo tem, né, que a Monja Coen chama de meu professor, né? Eu gosto muito disso, né? A pessoa que é difícil para você, que ela sempre não, frequentemente traz alguma questão que para você é difícil,
você também tem empatia por você entender, tentar driblar aquela situação, mas também ter um acolhimento contigo, né? Não ficar se cobrando, não ficar se chicoteando, né? Autoaperfeiçoamento é maravilhoso, é assim que a gente melhora o mundo, mas autoflagelo não é legal. E autoaperfeiçoamento e autoflagelo estão próximos. A gente precisa ir para o lugar do autoaperfeiçoamento, não do autoflagelo, tá? Então, ter autoempatia. Empatia por você. Às vezes, a situação na CNV com uma determinada criança vai ser bem desafiadora para você e você se amar também nesse lugar, tá? Não desistir nunca de criança alguma, não desistir nunca de criança alguma, principalmente na escola, né? Não criar salas de crianças que são difíceis, isso é muito problemático, mas em algumas situações você tem empatia consigo mesmo que você vai precisar, tá? Outra coisa importante na CNV tem esse lugar do parafrasear, que é uma checagem, né? A gente chama de parafrasear, que é uma tradução direta lá do inglês, mas é uma checagem se você entendeu, se o que você está entendendo é aquilo mesmo. Então, a pessoa fala e você simplesmente checa, às vezes com a mesma palavra. Então, então eu entendi você dizer que você sente tal coisa, você checa se você entendeu bem. Isso com as crianças é importante, porque às vezes o domínio da linguagem, às vezes não, o domínio da linguagem ainda não está desenvolvido. E a criança tem muito uma coisa que está de não responder. É muito frequente em criança também. Você faz uma pergunta e ela nem movimenta o rosto. É como se ela não tivesse escutado você perguntar. Principalmente com mãe, com pai, faz muito isso. Então, em alguns momentos, vai do seu bom senso de respeitar alguns momentos onde ela não está afim de entrar naquele papo e entender por que não está afim. Mas essa questão da checagem é importante, porque o domínio da linguagem falada ainda não é completo, e você checar se você está entendendo bem e checar de forma amorosa. Então, eu estou entendendo que você... Então, minha filha, meu filho, sei lá qual a relação com essa criança, tem um som aberto aí, eu estou entendendo que você está se sentindo de tal forma, você gostaria que tal coisa acontecesse de tal forma, é isso e tal. Você faz essa checagem, principalmente uma checagem que se baseia naqueles dois eixos do sentimento e da necessidade que falamos lá atrás. Checagem bem importante com criança. E é importante né, em relação amorosa, é super importante, né? Embora se a relação amorosa está indo para um lugar de DR toda hora, aí você precisa rever se precisa continuar nesse caminho, né? Enfim, não é esse o tema de hoje. Mas também em relação amorosa, checagem é muito importante. E com criança também. Checar, se você entender bem, mas também ter o bom senso de, em alguns momentos, respeitar o desejo de ficar em silêncio. O desejo de não entrar numa discussão, porque lembra que, por mais amorosa que seja, você é uma autoridade e ela está falando com alguém que é uma autoridade, alguém que, no final das contas, decide como é que as coisas vão funcionar. Então, alguém está me perguntando aqui se vai ficar gravada. Vai sim, tá? Então, é isso, assim, paráfrase vai ser mais importante. Agora eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai falar sobre essa questão das faixas etárias. Deixa eu ver como é que está o tempo para não... Já estamos aqui há 50 minutos, vou ver se eu termino tudo mais ou menos em 10 minutos, para não comprometer muito a agenda de vocês. Essa questão das escolas. A comunicação não violenta na escola, ela tem algumas dinâmicas específicas que eu vou tentar trazer aqui. Uma das coisas, assim, vale também para as famílias, né? Você sempre evitar rótulo, isso é da CNV. Evitar rotular a pessoa. Quando você diz para uma criança que é tímida, e você é muito tímido, isso é terrível para a pessoa. É aí que ela vai ficar mais tímida ainda, né? Então, rótulo é uma coisa a ser evitada, mas com a criança mais ainda. As pessoas são processos, as pessoas não são... Elas vão ser diferentes amanhã, diferente do que são hoje. Somos todos processos, todos estamos em constante aprimoramento. Podemos melhorar, podemos até piorar, mais frequentemente melhorar, mas evitar esse lugar do rótulo, né?
não, você é muito calado, você é isso, você é aquilo, você é muito mentiroso. Evitar esse lugar, principalmente rótulos negativos, né? Não ficar fazendo comparação, né? O seu irmão presta mais atenção na aula do que você. Esse tipo de comparação, as pessoas são diferentes. Uma coisa muito ruim comparar um irmão com o outro. Então, evitar esse lugar, tá? Evitar essa coisa de rotular, de ficar fazendo comparação, porque isso muitas vezes é incorporado, né? Se você fala todo dia uma coisa para aquela criança, ela vai incorporar e aí que ela vai ser aquilo mesmo, porque ela incorpora, ela veste a carapuça. Então, é bem problemático. Você tratar o conflito como bem-vindo à escola, estamos falando aqui de escola, então você tratar o conflito como algo que é bem-vindo, que bacana, que bom que a gente está dialogando sobre ele e tal, e promover o diálogo. O conflito é uma oportunidade que você tem de melhorar os arranjos, como vocês funcionam, né? Quando surgiu o conflito, você não cuidar só daquele que foi vitimado pelo dano, mas também da pessoa que vitimou, esse também precisa de cuidado. Então, se um menino bateu no outro, esse que bateu, ele também precisa ser trabalhado, ele não precisa não bater mais, e para isso ele precisa reeducar a maneira como ele olha aquela situação, tá? Então, tratar não somente a vítima, isso vale para tudo que envolve conflito. Muitas vezes você trabalha CNV na escola usando gravuras, isso ajuda muito. Pode usar esse jogo GRO, que também é um jogo da CNV, mas eu vejo muito, assim, pessoas que fazem o CNV em escola usar gravura. Como é que você está se sentindo? Aí tem uma foto de um menininho feliz, uma foto de um menininho triste, uma foto de um menininho com raiva. Qual desenho desse aqui vale mais para você? Qual a sua necessidade? Também tem representações para ele tentar encontrar. Isso torna o processo mais divertido e mais fácil, porque as pessoas, né, nós mesmos, a nossa geração não é educada a acessar os seus sentimentos. Então, essas pessoas vão ser reeducadas a como é que acessam os seus sentimentos e a como é que se posicionam diante disso. Tá? Então, usar desenho, gravura, eu posso mandar depois para vocês. A gente mantém aquele grupo que eu criei um pouco mais de tempo, criei um grupozinho para vocês receberem um link. A gente mantém um tempo um pouco maior para eu mandar para vocês alguns links de vídeos onde isso aqui é feito na escola. Aí vocês vão ver, quem é professor ou professora aqui vai ver certinho como é que é o jeito bacana e vai adaptar de acordo com o jeito de vocês. E você cada vez mais estimular a criança a dizer o que sente na escola. Você pode começar uma aula sua dizendo, cada um aqui vai fazer um check-in, dizer o nome e dizer o que está sentindo agora. Isso a gente chama de check-in, né? A gente podia até ter feito aqui hoje, mas aí ia gastar muito tempo, porque somos muitos, né? Como é que você está sentindo? Aí a criança vai sendo treinada a olhar para dentro, a ver o que ela está sentindo, coisa que a nossa geração não teve. Isso causa um dano para o planeta muito forte. A gente saber cada vez mais, principalmente homem, né? Tem essa coisa de que homem não chora, homem é forte, viril e tal, que é um modelo de masculinidade careta, conservador, e que faz não só a mulher sofrer, mas também o homem. O homem menos ainda acessa os seus sentimentos e sabe o que está sentindo. E por isso o suicídio entre adolescentes homens é 4 vezes maior do que o suicídio entre adolescentes mulheres. Essa falta de treinar, de administrar o que está sentindo, de olhar para um sentimento desconfortável como algo natural e trabalhar isso. Então, é uma questão social grave, 4 vezes maior em suicídio, né? E está aumentando nos últimos anos, né? Por conta desse excesso de problemas que a gente está vivendo aí. Aí vamos falar de crianças bastante jovens, 5, 7 anos para menos, né? Essa idade menos ainda rotular, porque mais ainda vai assimilar eu sou tal coisa, então não rotula, não produz esses traumas, tá? Quando você entender que essa faixa etária não está completamente no momento de fazer elaborações racionais, então você tenta explicar uma coisa e tá aí nesse segundo ponto. A criança fala, mas eu quero, e você explica de novo, ela diz, mas eu quero. Ela não está acessando a sua explicação racional, ela não está completamente treinada nessa lógica de causa e efeito. Por causa disso, não vai acontecer aquilo, nessa lógica de causa e efeito. O cérebro dela ainda está sendo educado.
E a gente, o nosso sistema límbico humano, o que é chamado de cérebro racional é muito próximo do emocional. Então, se a gente não tem esse racional muito elaborado, a resposta do emocional vem muito mais facilmente. Aí o sujeito que está na infância, ele vai vir com essa de, mas eu quero. E aí ela não está errada, ela só está conseguindo acessar o que ela quer, a emoção dela naquele momento. Eu quero picolé, mas você não pode porque a gente, mas eu quero picolé agora, mas eu quero, entendeu? Então, nesse momento você vai precisar, não, essas são as regras. E aí você vai precisar modelar o nível da autoridade um pouco para mais. As regras são essas. Picolé só depois do almoço, sei lá. Essas são as regras e vai ser assim. Você só vai negociar as regras depois de um tempo, onde a elaboração racional já está mais apaziguada. Se a criança não quer, nessa faixa etária, tá? Se ela não quer participar de uma proposição, de um diálogo, o respeito a isso, escolher um outro momento ou escolher uma outra estratégia, tá? Porque em algum momento ela não está, ela está olhando com um certo receio para essa autoridade que é a mãe, o pai, o professor, a professora, que está vindo dialogar. O simples, vamos conversar sobre uma coisa assim, já é visto por ela com um certo medo, como se ela estivesse já sendo chamada a atenção. Você é uma autoridade. Então, se não está funcionando, escolhe um outro momento e fala amorosamente, agora você não está querendo, dialogar, vamos dialogar num outro momento. E aí, nesse outro momento, as reservas, o escudo vai ter diminuindo. Ou então você escolhe uma outra estratégia, tá? Respeitar muitas vulnerabilidades nessa faixa etária. A fragilidade, é um ser ainda em formação. O debate sobre vulnerabilidade é muito importante a gente incorporar, que aqui a gente não tem tanto tempo para aprofundar isso. A vulnerabilidade em todos nós, inclusive todos que estamos aqui, a vulnerabilidade que a gente tem pode ser a nossa fortaleza, se a gente sabe administrá-la. Respeitar muito a vulnerabilidade dessas crianças. E nessa idade, em qualquer idade da criança, mas nessa mais ainda, os jogos podem ser muito educativos de valores e de formas de solucionar conflitos. E a gente também trabalha no Instituto jogos que são, que era até, antes da pandemia, trabalhava mais, A pandemia trabalhou um pouco a gente nesse sentido, mas trabalhar mais essa coisa dos jogos como um elemento de proposição de valores e também de administração melhor dos conflitos que surgem. Nessa faixa etária, mais ainda. Tá terminando já, tá, gente? Já estamos falando aqui há quase uma hora. Na segunda, assim, crianças um pouco maiores, você a criança já começa, vocês percebem isso aqui muito claramente, Já começa a testar os seus limites de autoridade, começa aquele jogo. Depois ali dos 7 anos, já começa aquele jogo de testar até onde vai a sua autoridade, ficar te testando. Isso, às vezes, até é um pouco irritante, mas você precisa trabalhar isso com inteligência. Está testando até onde vai esse lugar. E aí você, sabendo que isso acontece, que é assim, que é natural nessa faixa etária, você já se prepara para isso e, com inteligência, vai colocar o limite dessa autoridade no lugar onde para você é mais importante que exista. Então, o que significa isso que eu acabei de falar na prática? Significa você saber quando que as regras vão ser regras, é isso, tem que ser assim e é assim, e quando elas vão ser negociadas. A decisão de o que é regra e o que pode ser negociado, o que é como é que a gente fala? Está me fugindo aqui a palavra. Enfim, o que é uma regra e o que é um acordo? Essa diferença entre aquilo que você propõe para que seja realizado e aquilo que você abre para negociação. É aí que está o seu limite da sua autoridade. E isso vai ser escolhido por você, que vai elaborar uma autoridade não autoritária. Então, nesse jogo de testar até onde vai o seu limite, você vai estabelecer com clareza o seu limite. Se você estabelecer com clareza o que é uma regra, o que é uma lei mesmo, uma coisa que precisa ser feita, e o que você abre para negociação. Tá? Autoridade sem autoridade.
o autoritarismo. Você precisa, nesse lugar, essa terceira ideia aí, aceitar estar menos no controle. E aí eu falo sempre que a mãe e o pai, principalmente, precisam aceitar e liberando esse cordão umbilical aos poucos. E entendendo que esse ser, aos poucos, vai tomar o controle de sua própria vida. Então, você vai... o comportamento rebelde nessa idade começa a se anunciar, uma rebeldia. A rebeldia juvenil, ela é bem-vinda, o problema é só quando ela é muito forte, mas ela é bem-vindo o ser humano querer, num determinado momento, tomar conta da sua própria vida, começar a administrar, só que esse processo é lento, né? Ele começa a se anunciar um pouco mais na pré-adolescência e na adolescência. Se é uma rebeldia muito forte, muito violenta, aí você precisa de uma elaboração maior, inclusive contratando profissionais, terapeutas, psicólogos e tal. Mas a rebeldia ela é natural. Você dialoga com esse início de um processo de rebeldia que começa a surgir, aceitando estar menos no controle. E última coisa que eu trago é assim, um excesso de cobrança por resultado escolar, ele pode ser opressor. Você não vê Quanto depois a gente olha, né? Vamos fechar o áudio. Você não vê a pessoa, a sua criança, a pessoa que convive com você, como um trabalhador na sua empresa. Sua casa não é uma empresa, sua escola não é uma empresa. Então, essa cobrança por resultados é da nossa sociedade produtivista. Trazer isso para dentro da sua casa com o seu filho ou para dentro da sua escola com o seu aluno pode ser opressor. Cuidado com esse tipo de comportamento, tá? E aí, quando chega na pré-adolescência, essa terceira faixa de idade ali, por volta de 11 anos, por ali, já é natural esse nível um pouco maior de rebeldia, já é esse ser falando, eu quero assumir um pouco mais o controle dos processos, você aceitar esse romper gradual do cordão umbilical e seguir nessa administração inteligente dos limites da sua autoridade, que precisa ser uma autoridade, nesse momento, muito mais dialogal, onde praticamente todos os acordos são dialogados, tá? E esse diálogo precisa ter mais racionalidade. Esse ser já está preparado para racionalizar tudo, para dialogar com você na lógica da causa e efeito. Tal coisa não vai poder acontecer porque isso aqui impede que isso aconteça, né? E essa aqui é a lógica de causa e efeito. E tal coisa pode acontecer porque isso não impede. Então, esse cérebro já está treinado nessa lógica, então você vai poder refletir sobre isso. E, aos poucos, ir tirando essas rodinhas da bicicleta, essa última ideia que está aí, e deixar essa criança levar alguns tombos sozinha. Por mais que você já tenha levado os mesmos tombos, ela precisa levar esses tombos sozinhas para aprender em alguns momentos, né? Vocês, quem é mãe e pai aqui, que sabe que isso às vezes acontece. Você não consegue evitar, a pessoa aprende no mundo, né? Vamos aqui para o final. Tem essa proposição aqui de algumas formas melhores de se falar. Eu não gosto tanto de trazer nas aulas sobre CNV essas receitinhas de bolo. Eu não gosto muito porque parece que é só colocar uma receita de bolo na nossa comunicação. Mas isso aqui ajuda um pouco a gente a refletir, né? Então, ao invés de você falar, você ficará bem, você mostrar acolhimento. Eu estou aqui com você. Tipo, não, isso aí aconteceu, você vai ficar bem. Não, eu estou aqui com você. Se não ficar tudo bem, eu estou aqui, estou do seu lado. Ao invés desse lugar muito autoridade, de você deveria isso aqui agora, você fala como quem está dando um conselho. O que eu acho que contribuiria mais para você, o que eu acho que te ajuda mais nesse momento é tal coisa. Minha opinião é essa, tenho mais experiência de vida. E o que eu acho que contribuiria mais é isso aqui, tá? Não fique assim. Você pode trabalhar isso de tipo, eu estou aqui te escutando, tá trazendo uma questão interna sua, estou aqui para te acolher. Tá? Não fique assim que não é legal, tá? Tá tudo bem. Não, vou mergulhar no conflito. Quer me contar um pouco mais? Quer me trazer um pouco mais o que você está sentindo? Qual a sua necessidade? Então, trazer mais, legitimar o sentimento que não está confortável, legitimar uma necessidade que precisa ser atendida e não varrer a sujeira para debaixo do tapete.
Praticamente tudo isso aqui tem a ver com isso. Quando você... outras coisas aqui, essa frase aqui de cima está errada, essa frase é do slide anterior que eu não mudei. Isso aqui são outras proposições dialogais. O que você, a criança volta da escola, você fala, o que você aprendeu hoje? Parece uma cobrança isso. E a gente fala muito isso, gente, a gente fala muito. Você pode falar, o que você poderia me ensinar hoje? Está vendo que vocês conseguem perceber que isso é menos cobrança? E você está falando a mesma coisa. O que você poderia me ensinar? Você aprendeu alguma coisa que você pode me ensinar? Queria aprender também. O que você aprendeu hoje parece o lugar da cobrança. Você é autoridade. Então, parece que a autoridade está vindo cobrar o que você fez na escola. Tá? Já te falei mais de 1000 vezes para não fazer tal coisa. Provavelmente você vai falar 1001, porque não está funcionando, você já falou mais de 1000 vezes. Então, elabora de uma outra forma. Se esse que a gente combinou não está te atendendo, vamos fazer de tal forma? Vai te atender mais? Então, isso basicamente é reelaborar o acordo. Tá? Outra coisa que na CNV, para além da relação com criança, essa coisa de falar, você nunca faz tal isso, você sempre vem com uma historinha, você nunca... Isso é um rótulo também. Tá? Você sempre deixa o carro na frente da garagem. Quer dizer, isso não é com criança, mas a gente fala às vezes essas coisas. Você nunca, sei lá, lava louça. Essa coisa do sempre e do nunca é um rótulo. Você fala, eu tenho notado que você não tem lavado a louça. Vamos entender isso junto? Vamos entender se está acontecendo alguma coisa? É uma proposta, tá, gente? Não precisa seguir isso como receita de bolo, pelo amor de Deus. Repito que não gosto disso. Mas é só para a gente elaborar os vícios retóricos que a gente tem. Esses do lado esquerdo a gente fala muito. Né? O que você aprendeu hoje na escola é uma coisa que a gente fala muito. Então, vamos reelaborar essa forma. Essa coisa do julgamento e da raiva também precisa ser trabalhado, legitimar a raiva, mas entender quando a raiva acontece. Eu não vou mergulhar tanto nesse tema, porque isso dá uma aula inteira, mas entender quando que geralmente as situações te dão raiva, para você se preparar quando essa situação vier, entender que essa sua raiva é legítima, mas tentar reduzir o nível dessa raiva para que você não perca a capacidade dialogal, mas entender que essa raiva também é uma energia que te mobiliza a tentar solucionar esse conflito. Então, legitimar essa raiva, mas reduzir a frequência dela e saber administrá-la. Isso é uma maneira de direcionar essa energia, que é uma energia da raiva, para a transformação, porque vai acontecer. Né? Não tem ninguém aqui que, a partir de hoje, não vai sentir mais raiva. Tá? Então, a raiva é um debate super importante e precisa ser legitimado, mas a gente precisa aprender a lidar com essa situação. E julgamento também. O nosso cérebro é analítico, mas a gente sempre julga. Se uma pessoa está todo dia conta uma coisa que é inverossímil, a gente vai achar que aquela pessoa mente demais. Mas você chama essa pessoa de mentiroso ou seu mentiroso. Isso já é o que o Marshall Rosenberg chama de julgamento moralizante. Isso já é um rótulo. Então, evitar esse lugar. Mas a dinâmica analítica da nossa mente, isso não dá para frear. A gente vai elaborar julgamentos sobre as coisas, a gente só não precisa rotular e entender os seres humanos sempre com processos em constante possibilidade de aperfeiçoamento. A Elisama Santos é uma brasileira que, assim, super famosa, que trabalha muito essa questão da educação não violenta. Eu trago só esse slide para trazer parte do pensamento dela, essa necessidade que ela traz de equilibrar firmeza com gentileza. Ela fala bastante disso, eu acho interessante. Ela fala da gente romper com essa lógica da punição e recompensa, essa lógica onde se a pessoa faz o que eu quero, eu recompenso, se ela não faz, eu puno. Né? Esse lugar não é um lugar de diálogo, não é um lugar onde os acordos são negociados, é um lugar onde a autoridade determina o que precisa ser feito e, a partir disso, pune ou recompensa. Então, essa lógica não é uma lógica mais próxima da horizontalidade. A gente precisa, como educador, fugir um pouquinho dessa lógica e tentar superar para um novo arranjo relacional com essas crianças. Consciência de que nós também
não fomos educados a acessar nossas emoções. Eu falei sobre isso hoje. Então, a gente está o tempo todo educando a criança e sendo educado nesse processo também, né? Uma pessoa que é mãe pela primeira vez, ela nunca foi mãe, ela também está sendo educada, ela também está se educando a acessar suas emoções, aprendendo isso, aprendendo a trocar a roda de bicicleta com a bicicleta andando. Então, também tem esse acolhimento, essa autoempatia e ir se aperfeiçoando sem um autoflagelo. Você não pode cair nesse lugar de que você sabe tudo, né? Uma criancinha, você precisa rejeitar esse lugar. Uma criancinha muito jovem tem uma idade que assume aquele papel do perguntador, onde pergunta tudo, né? Tudo que vê pergunta. É lindo isso, é a curiosidade de entender como é que o mundo funciona. E você elaborar essas respostas com criatividade e não entrar no lugar de mito, de que sabe tudo, de que esse lugar também é um lugar que leva para uma subida no pedestal que não é bem-vinda. E esse último já falamos, o educador precisa saber lidar com a raiva. Então, é isso que eu preparei aqui para vocês hoje. Desculpa, eu passei um pouco do tempo, a gente já está 1h10 conversando aqui. Queria trazer também, rapidamente, em 2 minutos, isso. Essa aula ela tem relação com essa jornada Cultura de Paz, que é um mergulho de 10 meses que a gente faz na Cultura de Paz, que ela vai começar na semana que vem já, na sexta-feira da semana que vem. Um final de semana em cada mês a gente se encontra ao longo de 10 meses. Essa jornada ainda tem possibilidade de se inscrever. Quem se identificar com esses temas da cultura de paz pode acessar o nosso site e tentar. Eu vou até colocar o link aqui para vocês, quem tiver interesse, e tentar ver se identifica com esse processo. A jornada a gente trabalha não só a comunicação não violenta, habilidades relacionais, como justiça restaurativa, mediação de conflito, paz interior, como é que eu trabalho a cultura de paz dentro de mim, né? Que é o primeiro assunto de todos, a minha relação com o planeta, então como é que eu cuido de paz planetária, como é que o consumo consciente, uma vida mais simples, comunitária, uma forma de se repensar a economia, uma forma de se repensar a educação, uma educação voltada com o compromisso de construir a paz. Então tem um módulo só sobre educação, um módulo só sobre o ativismo, quem quer elaborar um ativismo não violento, um módulo só sobre, enfim, todos esses temas tem um módulo só sobre eles. É um processo muito bacana aqui, tem algumas pessoas que estão aqui hoje que já participaram, e vai começar na semana que vem. As inscrições ainda estão abertas e tem uma promoção de 7%, a promoção de 15% já acabou, mas tem uma de 7% até amanhã. Então, quem se inscrever até amanhã ainda paga os 7% a menos. Então, e aí explicando isso também, porque essa aula tem uma forma de elaborar essa jornada, onde também se dão algumas partes da jornada que são gratuitas, e uma delas é essa palestra aqui e outras coisas que foram elaboradas que já aconteceram, né? Então, faz parte, de alguma forma, esse processo aqui faz parte da jornada. Essa aula aqui vai ser, inclusive, vai subir lá na plataforma para as pessoas inscritas na jornada assistirem posteriormente, se quiserem. Tá bem? Então, essa é uma jornada, tem 17 educadores aí, é chancelado, já falei tudo isso, né? É chancelado pelo Consulado da Índia, porque esse processo, ele nasce na Índia e é adaptado ao Brasil, então é um processo muito interessante. Enfim, essa jornada é o principal projeto nosso, uma capacidade de transformação das visões de mundo muito profundas a partir de uma ideia de cultura de paz. Esses são os contatos, eu vou botar no chat aí também. Quem puder curtir o nosso Instagram, chantebrasil.paz, é bem bacana, contribui com o nosso trabalho. Quem quiser mandar mensagem para a gente, pode mandar, que respondemos tudo. Está aí o nosso e-mail, nosso telefone, nosso Facebook, que é meio fraquinho, não colocamos muita coisa lá não, e o YouTube também é fraquinho, mas os outros 3 de cima são mais fortes. Tá bom, gente? Obrigado, desculpem ter passado um pouco do tempo, e a gente vai abrir agora para as perguntas. Então, vou ter muita alegria em responder não só os comentários, mas também comentários, perguntas, sugestões, aquelas coisas todas, e vai ficar tudo gravado. Então, se vocês
Antônia já quer começar falando? Fica à vontade. E a Não, gente vai aqui. eu quero contribuir com o convite que tu acabou de fazer para as pessoas que estão aqui participando. Eu sou uma das alunas dessa última turma da Jornada da Paz, né? Então, eu gostaria, assim, de alertar vocês que estão aqui, que não percam essa oportunidade, porque fazer a Jornada da Cultura de Paz é muito mais do que fazer um curso. É bem como a palavra diz, é uma jornada, porque ela vai mexer com a gente, com a estrutura da gente. Ela te dá, assim, ela te coloca diante de um mundo de amor, de colaboração e de igualdade, e que esse mundo é possível, né? O Leandro é um mestre. Os companheiros que vêm com ele também são excelentes, né? O grupo se harmoniza exatamente pela maneira como ele conduz. A gente se torna grandes amigos sem nunca ter se visto na vida, né? Então, assim, eu sou uma testemunha do quanto isso me acrescentou, me transformou, me fez muito melhor, né? E me colocou assim num caminho, né? Os apóstolos lá na época de Cristo, eles formaram a casa do caminho. E a gente passa a buscar o caminho o tempo inteiro, né? Então, assim, não é tarefa de estudos, tem tarefas de estudo, tem livro para ler, tem filme para ver, né? Mas tem muita informação, muito conhecimento, mas tem muito amor, né? E ele perpassa a internet, ele chega na gente. É isso que é importante e é bonito. Então, não percam, porque vai ser um grande crescimento para todos. Não é Eu verdade? assino embaixo, tá, Antônia? Porque eu também Isso, sou da mesma turma, só assino embaixo. Que bom ouvir vocês falando isso, gente. De fato, o potencial de transformação de todos nós dessa jornada é muito, muito grande, né? E o acesso a conhecimento, né? De todos nós, né? Eu mesmo que conduzo o processo, eu aprendo tanto com todas as informações que são trazidas e isso que a Antônia falou da nossa rede de afetos que a gente cria também é muito gostoso, né? É muito A gostoso Caroline você está inscrita já. Carolina. pertencendo a uma família. Então fala, Carolina, desculpa, eu estou falando demais, já falei muito hoje. Fala, Carolina. Cadê? Cadê? Já foi? Caroline? Está Al- fechado. Alguém quer falar alguma coisa sobre a palestra de hoje? Comentar? CNV com crianças? Eu achei muito interessante. Boa noite a todos, eu sou Janete. Boa noite, Janete. Então, eu achei muito interessante porque você foi falando as situações e eu fui visualizando, porque como eu trabalho, sempre dei aula de teatro, trabalho com teatro, eu fiquei visualizando como seria interessante, talvez a gente numa roda, um momento que a gente pudesse se encontrar, né, ou mesmo numa escola, criar umas situações entre as próprias professoras, por exemplo, situações de um acontecimento de falta de respeito com a ideia do outro, ou essas situações que você foi colocando, né? Para alguma dali da roda e interferir de uma maneira como seria a comunicação não violenta naquela situação, né? Assim como você fez um quadro mostrando o que o tradicional traz e a comunicação não violenta, fazer isso corporalmente mesmo, com as palavras, eu achei que pode dar um caldo mais consistente, né? Sim.
Janete, isso que você está trazendo é um exercício muito comum em cursos de CNV. É que hoje a gente está mais numa palestra e ficou mais uma pessoa falando, no caso eu, e as outras pessoas escutando. Mas um dos exercícios comuns é isso, né, Maristela? Maristela tem aí uma trajetória na CNV também. A gente faz muito como se fosse uma teatralização, né, do conflito. Isso, deve ser muito interessante. Isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente pode até elaborar um momento da gente se encontrar e fazer isso aqui. Até me disponibilizo para a gente fazer. Elaborar um conflito, eventualmente pode ser um conflito que tenha... Em geral, o que eu faço é assim, um conflito que tenha acontecido mesmo com alguém, e você faz uma teatralização daquilo, e as pessoas vão interpretando a resposta que está sendo dada. Tipo, uma pessoa traz o conflito dela, a outra interpreta o lugar da pessoa que está ausente, e as outras pessoas vão analisando aquilo que está sendo, aquele diálogo que está se colocando. E, eventualmente, tem até um tipo... Isso é muito comum a gente fazer em aulas que são sobre CNV, e tem até um jogo que esse eu acho que vocês nunca viram, que eu faço muito, mas outros educadores não fazem, que é você fazer com que, principalmente presencial, a pessoa, quando vê que a reação não tem a ver com CNV, a pessoa bate palma. Então, quando está presencial, todo mundo numa roda, você que é professora de teatro pode fazer isso. E aí tem uma pessoa ali que traz o conflito dela, tem uma outra pessoa que está interpretando a pessoa do conflito que está ausente, e a plateia, se entendeu que a resposta não foi usando a CNV, bate palma. Se alguém entendeu, aí essa pessoa que bateu palma precisa explicar por que ela bateu palma. Aí eu acho que isso não é muito a CNV, porque poderia ser de tal forma. Precisa explicar, e aquela coisa, não tem certo ou errado, cada um está entendendo. Então, esse é um jogo que eu faço às vezes, assim, aí fica interessante, porque a pessoa, às vezes a pessoa faz assim, querendo bater palma, mas olha, se outra pessoa não bate, ela também não bate. É um jogo gostoso de fazer. A gente pode até um dia elaborar para a gente fazer. Né? É um exercício, né? É um exercício, né? Enfim, aulas de curso de CNV tem muito exercício, a gente vai assimilando tudo isso que eu fui trazendo de forma a incorporar, né? Tem grupo de prática, né? Acho interessante. Até interessante, eventualmente, vocês montarem um grupo de prática e ficar praticando, quem tiver interessado. Mais alguém quer fazer comentário? Obrigado, Janete. A Luzia. Oi, Leandro, boa noite, tudo bem? Muito boa a palestra, tudo bom? Obrigada, adorei. Mas eu fico pensando, Leandro, como isso demanda treino da gente, desconstrução, como realmente implementar uma cultura de paz na gente, para depois passar para as crianças, principalmente pensando nas situações extremas, como você falou, da violência estrutural em que a gente vive, né? Por exemplo, as crianças que estão no morro, nas favelas, elas vivem uma situação de violência extrema e reproduzem essa violência, e como assim, os professores podem realmente utilizar essa ferramenta para lidar com isso, trabalhar essa desconstrução na prática, sendo que os professores também sofrem a situação de violência e acaba... Como é possível romper, de fato, esse ciclo? Eu acho que, assim, é muito bonito, inspirador, mas eu acho tão desafiador na prática que eu não sei se realmente é possível. Assim, às vezes eu fico com essa dúvida. Como manter a esperança? O ideal, a perfeição, ela de fato não é possível, né? Mas a gente está aqui para o nosso aperfeiçoamento. A gente não vai atingir uma perfeição absoluta. De fato, como você está trazendo, querida, assim, é desafiador, que a gente está aqui entre pessoas super comprometidas e tal, e a gente vai sair aí no mundo onde a maioria das pessoas estão sofrendo violências, reverberando essas violências que sofrem, e muitas vezes sem nem saber o que é comunicação não violenta. O que eu trago sempre é que a pessoa, quando ela vê uma mudança de postura
na gente, ela entende aquilo como um convite para que ela também mude a sua postura. Por exemplo, uma professora que sempre reagiu a uma situação de uma maneira X, e no outro dia ela reage de uma maneira Y, esse aluno percebe e ele entende isso para que, como um convite. O ser humano tem essa natureza de querer ser melhor. Então, ele entende aquilo como um convite para também mudar a postura dele. É desafiador, a gente, às vezes, frequenta espaços muito carregados de violência, violência física, violência verbal, violência estrutural, mas a gente precisa caminhar nessa direção, a gente não vai aceitar a violência como um elemento dado. Então, a gente não vai aceitar que o mundo é assim mesmo, muito violento, então também não vamos fazer nada, né? Então, a gente precisa caminhar nessa direção, e aí incorporando esses elementos na nossa leitura de mundo e na nossa prática. O mais difícil mesmo é a gente se reeducar na maneira como a gente se comunica. Esse que é o maior desafio. A gente entende muito claramente para onde a gente tem que ir, mas a gente se reeducar, uma coisa que a gente sempre fez, passar a fazer diferente, esse é que é mais desafiador. Ninguém vai sair desse encontro aqui super treinado na CNV. Precisa de prática, de se observar, de ir melhorando. É um músculo que você vai fortalecendo. E isso que é o mais desafiador, mais do que frequentar instituições e locais muito carregados de violência. Porque na medida que você tem um outro comportamento nesses locais, as pessoas já percebem e já entendem isso como um convite para que elas mudem também de postura. Não vai ser uma mudança completa, não vai ser uma revolução, mas vai ser uma mudança gradual num mundo que precisa muito de, né, tá aí a guerra na Ucrânia para confirmar, e todas as outras coisas para confirmar que é um mundo onde a violência é a regra, e a gente precisa caminhar para a desconstrução e construir um mundo de paz. Então, estamos perto desse mundo de paz? Não, mas precisamos caminhar em direção a ele. Fala, Lizia. Outra coisa também que me deixa um pouco assim também, ainda meio na dúvida com relação é a parte em que você deve expor na comunicação os seus sentimentos, você deve processar, entender o que você sente e expor para o outro o que você sente. Nesse momento, você se torna mais vulnerável, porque o outro, na sociedade que a gente vive, se você demonstra vulnerabilidade, você é engolido. Eu já passei por situações assim, que eu tentei utilizar essa ferramenta de ser não violenta, expus o que eu precisava, o meu pedido, eu expus o sentimento e, na verdade, fui totalmente ignorado, não funcionou. Eu tenho estudado muito a Brené Brown, que é uma pessoa que fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, da gente aprender a usar a nossa vulnerabilidade. Ela tá muito famosa aí, né? Como a nossa fortaleza. Então, a gente pode trazer a nossa vulnerabilidade como sendo a nossa fortaleza. Eu acho importante trazer. Você vai esconder o que você está sentindo? Se a questão te causou um desconforto, você vai esconder esse desconforto? Aí que mais facilmente você vai ser engolida, né? Você vai ser mais facilmente engolida se você não demonstra verbalmente que tal coisa te causou um determinado desconforto, de que tal coisa te produziu uma determinada emoção e que você gostaria que rediscutir aquilo que te trouxe uma emoção desconfortável. Então, precisa trazer assim, a gente precisa viver no mundo com a face que a gente tem e ser sincero nas relações, né? Então, a gente precisa dialogar. A gente pode, inclusive, você não vai falar aqui essa situação que você falou que viveu, mas depois a gente pode falar no privado e a gente tentar amadurecer como é que você lida com esse tipo de situação que aconteceu. De fato, em ambientes profissionais, às vezes muito marcados por uma autoridade muito autoritária, às vezes numa família também muito marcada por uma opressão muito forte, a gente tem um certo receio de se colocar. Isso é bastante comum, né? É bastante... Mas quando a gente é sincero e coloca a nossa vulnerabilidade como sendo a nossa fortaleza,
é possível produzir uma relação que seja uma conversa que seja mais qualificada. Agora, essa conversa precisa ser no mesmo nível, né? Se você está conversando com uma pessoa que está se colocando muito acima de você, aí essa comunicação está na dinâmica que eu falei, adversarial, de muito adversário e pouca escuta, muita opressão e pouca escuta e empatia. Mas, gente... Eu acho também que, assim, em função, estava ouvindo o que a Luzia está colocando, me parece assim que a gente tem que também pensar que tipo de vida a gente está querendo organizar ao redor da gente, né? A gente tem que querer fazer essa transformação na vida da gente, porque a comunicação não violenta, a cultura de paz, é uma coisa que tu tem que desejar. É que nem terapia, né? Tu tem que querer fazer esse autoconhecimento, essa mudança dentro de ti e compreender que o outro lá não está preparado e nem deu o mesmo passo e nem evoluiu tanto quanto tu, né? Então, o trabalho que tu colocou aqui hoje, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que isso é o que falta nas escolas, não é pedagogia. Não é mesmo. Exatamente o professor hoje, por sofrer todo um tipo de violência, em todos os sentidos, porque ela é o educador, tanto ele está sempre subordinado a alguém, ele não tem autonomia, ou é financeiramente pela família, ou é dentro da escola com a autoridade máxima da secretaria ou da direção, e ela não consegue mais trabalhar de forma pacífica com as crianças. Está acontecendo exatamente assim, o professor está descontando lá, e aí não consegue ensinar. Né? Olha, Leandro, se tu fizer um trabalho em um curso, a gente pode divulgar, para oferecer para as escolas, que ia ficar fantástico, porque é exatamente a falta do aprender está aí, nessa relação que não se estabelece. Eu concordo com você, Antônia. Tinha que ter um treinamento para todos os professores da rede pública, principalmente, sobre isso, porque é muito importante. A gente está reproduzindo, e agora com a pandemia, pior ainda. A gente vê, assim, tipo, eu voltei a estudar e eu estou fazendo um curso, e eu vejo os professores não estão dispostos a escutar os alunos, e são adultos, não conseguem dar o número de horas de aula que precisaria. Imagina quem está lidando com a segunda infância, então ele está lidando com criança e adolescente, está no limite. Sim, com certeza. Muito bom, gente, muito bom que vocês estão trazendo. Temos aí vamos até 8h50, vamos aí mais uns 8 minutinhos, aí dá para ouvir mais umas 2 vozes, se vocês quiserem falar. Não fiquem tímidos, não. Estou aqui usando um rótulo já, né? Deixa eu fazer uma fala, estão me ouvindo? Fala, Ruth. Pois é, eu também, iniciando nessa jornada, estou inscrita na jornada, na verdade, né? E estou participando com um grupo do estudo do livro do Marshall, CNV, né? Então, tem sido, assim, um aprendizado muito grande, muitas coisas. Como o Leandro disse, esse foi um apanhado bem geral, tem muitas nuances do processo de desenvolver em nós essa interação menos agressiva, menos violenta. Agora, a Luzia tem razão, né? É um processo, e o Leandro reforçou, é um processo que começa conosco, eminentemente conosco, porque as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar não fizeram curso de CNV, né? Então, a gente está numa sociedade e nós nos expressamos mesmo de forma agressiva. E o Marshall fala que, às vezes, a gente vai conseguir usar os 4 elementos da CNV sem mesmo expressar uma palavra. Aí a gente fica pensando, mas como isso, no silêncio? Porque tem muito a ver com postura.
Então, além da gente ter todo esse preparo, passar por esse processo de educação da nossa fala, a gente vai precisar passar por um mais desafiador ainda, que é passar pelo processo da escuta, de entender e identificar não só nossas necessidades, os nossos sentimentos, mas principalmente qual a necessidade do outro, a emoção, o sentimento do outro, para que ele se manifeste dessa forma. E, às vezes, eu gostei da fala do Leandro, autoempatia, às vezes a gente não vai conseguir mesmo, e eu gostei muito também da adequação que o Leandro fez para o nosso contexto, para a nossa realidade, porque se a gente for mergulhar só na proposta do livro da CNV, que é uma perspectiva de outra cultura, de outra sociedade, enquanto a criação, né, do Marshall, apesar de ele ter passado por várias culturas, várias instituições, vários países, mas a fala do Leandro é verdadeira, essa necessidade de adequar o contexto brasileiro, né, as necessidades brasileiras, dos brasileiros, e como a gente vai se manifestar nisso, tendo essa noção da cultura, da sociedade, das nossas necessidades mesmo. Vocês falaram aí, por exemplo, dos professores. Nas escolas, isso... Eu sou professora, me aposentei um pouco antes da pandemia, em novembro, né? Em dezembro, início do ano de 2020, iniciou a pandemia, então vivenciei por muitos anos esse contexto da escola, apesar de eu ter sido professora na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, um contexto muito favorável, no sentido da gente ter oportunidade de refletir, ter mais tempo para fazer uma série de outras atividades com os alunos. Eu me solidarizo com os meus colegas em outros contextos muito mais complexos e de dificuldade para trabalhar a formação e a violência que a gente vivencia também na escola. Não é só na escola, mas também na escola. Então, assim, super ansiosa, na maior expectativa para a semana que vem. Eu queria ressaltar uma das coisas, já te dou a palavra, Andréia. Já vou só ressaltar essa fala da Ruth, foi muito boa, ressaltar uma coisa que ela falou das necessidades, adaptar isso à realidade brasileira. Estou colocando aqui também que a Andréia pediu o link com todas as informações da jornada e também o link aonde se inscreve, que é esse de baixo. Essa adaptação das necessidades também varia muito de acordo com a dinâmica de cada um, de acordo com classe social, de acordo com cor de pele, de acordo com gênero, né? Você, às vezes, uma fala machista, ela obviamente dói mais numa mulher, e você precisa entender uma reação mais indignada a essa fala machista vinda de uma mulher, porque é natural, uma pessoa que sofreu essas violências ao longo da vida e que é natural que ela tenha uma necessidade maior de respeito, de equidade de gênero. Vocês entendem? Muda as dores humanas são as mesmas, mas algumas dores são mais dolorosas em quem sofreu mais essa violência ao longo da vida. Então, isso vai mudar a reação também da pessoa àquilo. E é por isso a necessidade da empatia, de eu tentar calçar o sapato do outro, eu tentar entender de onde que essa outra pessoa está falando aquilo, né? De onde que, eventualmente, uma necessidade que, para mim, existe, mas não é tão importante, para aquela outra pessoa é importantíssima. Só queria ressaltar esse elemento. Fala, Andréia. O seu áudio está fechado. Abriu. Queria só mesmo saber como faço a minha inscrição. Você já postou aqui, obrigada. Já coloquei. Obrigada. Obrigado, querida. Tomara que você esteja lá com a gente mesmo. É isso, mais alguém quer falar? Dá tempo de ouvir mais uma voz. Está aberto aqui. Já falei muito hoje. Você poderia explicar as aulas, em quais horários que são? As aulas, elas da jornada, você está falando? Sim. É isso?
Sim. As aulas, primeiro assim, essas palestras que eu dou gratuito, independente da jornada, eu estou sempre anunciando lá no meu Instagram, por isso que é importante vocês acompanharem não o meu Instagram, não tem nada disso, mas o Instagram do Instituto, que é esse que eu coloquei aí, acompanhar, que está sempre aparecendo coisa gratuita lá, para assistir e acompanhar. E as aulas da jornada, elas acontecem uma vez por mês, em geral, no terceiro final de semana de cada mês, a não ser quando tem feriado. Abril, por exemplo, tem um monte de feriados, tem até um outro carnaval, né, que eles criaram aí. Mas sempre no terceiro final de semana de cada... Uma aula na sexta-feira à noite, de 2h30, e 2 aulas no sábado, uma de manhã e outra no iniciozinho da tarde. Às 4h, no máximo 4h15, 4h20, já acabou as coisas no sábado. Aí a gente costuma também fazer um encontrozinho sábado à noite para quem quiser ir. Então é assim, sempre 3 aulas por mês, é super tranquilo, assim. A não ser quem quer super estudar para caramba cultura de paz, aí vai ter um volume, um material de estudo muito grande. Mas a maioria das pessoas acaba num ritmo mais leve, indo nas aulas, debatendo, participando de uma atividade ou outra. E é super bacana, assim, 3 aulas por mês, aí ao longo do ano, como são 10 meses, são 30 aulas no total. No final, a gente vira uma família que continua se encontrando e se encontrando online, né, sentindo saudade. Respondi sua pergunta, André? Sim, ótimo, excelente, obrigada. Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bateu aqui. Maristela. Boa noite. Só mesmo para dizer que é sempre muito bom poder te ouvir, Leandra. Você tem uma clareza de um jeito muito acolhedor também de falar as coisas. É sempre muito bom te ouvir e muito importante você ser aí o nosso, sei lá como é que chama aí, capitão, sei lá o que, da cultura de paz, que é tão necessária para a gente. Muito obrigada e parabéns. Que bacana. Então, eu sou o cabeção da cultura de paz. Que bom. Eu falei capitão, mas cabeção fica bem. Capitão, eu entendi cabeção. Olha, vocês me mandaram tirar o fone, é isso que dá. Vocês me mandaram tirar o fone, eu fico ouvindo as coisas erradas. Mas cabeção também gostei, cabeção e capitão. E ouvir isso de você é muito bom, Esther, porque a gente acompanha aí o tanto que você estuda a comunicação não violenta há muito tempo, né? Acho que não deve ter nenhum livro do Marshall Rosenberg em português que você já não tenha lido, né? Acho que já leu todos, então ouvir de você isso é muito especial. A gente encerra aqui então, gente? Vamos encerrar para todo mundo poder jantar ou dormir, ou rezar, ou fazer o que cada um quer fazer? Obrigada, Leandro, foi ótimo. Foi ótimo, né? Um beijão, vamos amar as nossas crianças, porque elas são os semeadores de futuro, elas que vão tirar a humanidade dessa encalacrada onde a gente se meteu. Um beijão, gente. Boa noite para vocês, adorei. Adorei. Muito boa jornada, pessoal. Boa jornada. Boa jornada para todo mundo. Verdade. Tchau. A Juju lá, ó. Juju apareceu ali.